A graça, a paz e o amor de Cristo Jesus sejam com cada um dos irmãos. Eu sou o pastor Silvio Vieira Martini, da Igreja Evangélica Getsemane Memorial. Hoje eu vou ministrar sobre as decepções de Deus. Será que Deus se decepciona? Se não, por que algumas coisas acontecem? Para iniciar, eu vou ler em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Amém? Só esse versículo para começar. A primeira parte desse versículo, quando Deus pergunta para Samuel: até quando, Samuel, você vai ficar com dó de Saul? Então, irmãos, é sobre essas decepções que aparentemente acontecem com Deus. Para dar continuidade, vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Deus de glória e poder, fale conosco este dia, opere em nossos corações. Fale, queremos ouvir a Tua voz. Ensina-nos, Senhor, e ajuda-nos a entender, para também não decepcioná-lo. Em nome de Jesus, venha, Pai, e nos ajude. Espírito Santo, fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aparentemente, Deus se decepciona com algumas coisas ou com algumas pessoas. No decorrer da Bíblia, alguns personagens bíblicos aparentemente decepcionaram Deus. A pergunta é: Deus pode se decepcionar? Na verdade, irmão, algumas coisas são narradas na Bíblia, algumas coisas são escritas, não que seja assim que aconteceu ou dessa maneira, mas é narrado dessa forma para que nós possamos entender. Existe um conceito, né, no estudo bíblico, na maneira de estudar as coisas de Deus ou estudar a Bíblia, que é a antropopatia, que é atribuir a Deus sentimentos humanos, para ficar mais fácil para entendermos. Um desses versículos que nos leva a entender melhor a maneira de Deus agir, está lá em Gênesis 6, quando Deus fala quando narra que Deus se decepcionou de ter criado o homem, ou se arrependeu, né, de ter criado o homem, e então ele propôs no seu coração destruí-lo. Mas então ele vem e encontra Noé, e com Noé faz um acordo, né, ou um concerto, e então não destrói a raça humana e elege Noé para que povoe a terra de novo. É disso que queremos falar. Não necessariamente que Deus se decepciona com o homem, ou Deus fica triste, ou fica assim, ou assado. Mas para nós entendermos melhor a maneira de Deus agir, é atribuído a Ele alguns sentimentos humanos, já que Deus é espírito, né? E espiritualmente não tem como ter o sentimento, mas eu creio que Deus se entristece, se alegra e se decepciona. Para que nós possamos entendê-lo, então, alguns versículos da Bíblia é colocado dessa maneira, como, por exemplo, lá em Jó, capítulo 41, versículo 22, que diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. É um dos versículos que eu mais gosto. Sim, irmãos, então
Se Deus tem alguns atributos humanos ou sentimentos humanos, então ele pode se decepcionar. Então hoje eu quero discorrer sobre isso, quero falar com os irmãos acerca das decepções de Deus. E eu quero te fazer essa pergunta: você acha que já decepcionou Deus? Que o desapontou? Irmãos, existem vezes que nós, às vezes, dentro de nós tem um sentimento de desapontamento. Com algumas pessoas, até com nós mesmos. Desapontamos por fazer algo que desagradou alguém ou que desagradou a Deus. E então, Deus se decepciona conosco. Às vezes nós sentimos que Deus está decepcionado conosco. E por isso eu quero falar com vocês acerca disso. Se você já se sentiu assim, sentiu que você decepcionou a Deus ou o desapontou. Aqui Deus está falando com com Samuel, acerca de Saul. Samuel gostava muito de Saul. E quando Deus fala que o reprovou, que ele não serve mais para ser o rei que ele elegeu diante de Israel, Samuel fica triste. E então Deus vem perguntar para ele: até quando, Samuel, você vai ficar com dó de Saul, se eu mesmo já o rejeitei? Irmãos, quando Deus fica desapontado com algo ou com alguém, e há essa rejeição, às vezes nós percebemos. E Samuel, por ser o profeta de Deus naquela época, Deus fala literalmente para ele, mas ele também percebe que Deus se ausentou de Saul. Então ele fica com dó. Ele fica triste por Saul. Então Deus tem que vir e falar com ele. Será que nós já desapontamos a Deus a tal ponto de Deus falar a nosso respeito com alguém? Que ele está desapontado, está triste e que nós precisamos tomar uma determinada posição? Que nós precisamos nos arrepender e começar de novo? É acerca disso que eu quero que você medite, que você pense. Será que a seu respeito Deus falou algo? Te deu uma direção e você não seguiu ela? E precisou enviar alguém para falar com você? Você parou para ouvir? Ou não? Então, irmãos, eu quero que você pense acerca disso. Pense acerca das decepções que Deus passa conosco. Se formos ler no decorrer da Bíblia, percebemos algum personagem bíblico que decepcionou a Deus ou mais ou em menos, em maior ou menor proporção, mas decepcionou. Alguns Deus perdoou e seguiu adiante, e outros nem tanto. Não quis, ou não se arrependeu, ou Deus encontrou um substituto. Os irmãos imaginam que Deus se decepcionou com Adão quando Adão pecou? Você imagina? Você se decepcionaria com alguém que você planejou algo e ele acabou não fazendo o que você planejou? Como você reagiria? Como você agiria? E então? É disso que eu quero, irmão. Às vezes nós não paramos para pensar o lado de Deus na equação. Pensamos só em nós. Quando oramos e pedimos para Deus, quando reclamamos, quando ocupamos por algo não ter acontecido conosco. E eu quero que você pare para pensar nisso. Eu quero que você medite nessa situação. Porque às vezes Deus não é o vilão da história. Aliás, Deus nunca é o vilão. Se formos examinarmos ao pé da letra, nós somos o culpado. Fomos nós que o decepcionamos. Nós que fizemos
Aliás, nós que somos o culpado, não Deus. E por isso nós precisamos, irmão, urgentemente tomar um posicionamento, principalmente nesses dias de isolamento, de reclusão até, porque precisamos, irmãos, nos arrepender, porque algumas coisas estão acontecendo e parece que não vai mudar se nós não mudarmos, se nós não voltarmos atrás. Então eu vou ler alguns versículos para meditar com os irmãos acerca dessa decepção de Deus, ou quando ela, na Bíblia, parece que é uma decepção para Deus. Amém? Então vamos ler lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Vamos começar no capítulo 4, irmão, versículo 32. Esse é um texto mais comprido. Eu quero que os irmãos compreendam ele. Então vamos ler a partir do capítulo 4, a partir do versículo 32, e vamos entrar no 5 até o 11. Amém? Vamos lá. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. E não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam ao pé dos apóstolos, e repartiam-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. E então José, cogominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, e sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o corpo e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passado o espaço quase que de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito Santo, o Espírito do Senhor? E eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto com seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Você imagina que foi uma decepção de Deus o que aconteceu aqui, irmãos? Esse casal morreu. Porque eles, vendo que os irmãos, principalmente Barnabé, vendiam as suas herdades ou as suas propriedades e entregavam aos apóstolos.
E o povo ficava agradecido, e provavelmente eles também queriam esse reconhecimento, queriam ser reconhecidos pelas coisas que eles recebiam. E então, irmãos, os irmãos imaginam que foi uma decepção de Deus que trouxe a morte para Safira e Ananias? Eu creio que qualquer um de nós, irmãos, iria se decepcionar se alguém fizesse um voto com você e não cumprisse, ou uma promessa. É isso que aconteceu aqui. Ananias e Safira não precisavam doar o dinheiro. Não, era deles. A propriedade eles podiam fazer como eles quisessem. É isso que dá a entender o que o apóstolo Pedro fala para eles. Mas eles venderam e fizeram voto. Só que quando viram o dinheiro, tiraram uma parte e falaram, vamos entregar, mas só um pouco. O dinheiro não era deles? Por que eles precisavam entregar? Precisavam entregar porque eles fizeram voto. Se fizeram voto, porque não cumpriram. Então, o apóstolo Pedro está falando, se a herdade era de vocês, por que então venderam? E se venderam não ficaram com o dinheiro, então por que vieram entregar só uma parte? Irmãos, vocês imaginam que Deus precisa de dinheiro? Deus é espírito, como está escrito lá em João capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito, importa que o adoremos em espírito e em verdade. Então, por que o dinheiro? Porque fizeram um voto. Não é o dinheiro, é o voto. Quando eu voto algo com Deus, eu preciso cumprir. Se não cumprir, eu vou ter um sério risco diante de Deus. Ah, pastor, mas hoje as pessoas não morrem como Safira, como Ananias e Safira. Sim, talvez não morram fisicamente, ou não morram porque não tem pastores ou apóstolos, ou os líderes espirituais corajosos como Pedro, para corrigir duramente como Pedro corrigiu aquele casal. Não foi no Antigo Testamento, irmãos, foi no Novo. Aconteceu na igreja primitiva, dentro da igreja. O apóstolo, os irmãos passavam necessidade, tinham perseguição dura contra os cristãos. Mas ele não se preocupou, ele corrigiu duramente. Não estava preocupado, e era o dinheiro, irmão, de uma propriedade. E os corrigiu duramente. E disse que eles mentiram para o Espírito Santo e por isso pagariam. E morreu. Depois veio a mulher, 3 horas depois, não sabia o que havia acontecido com o seu marido. E ele primeiro pergunta para saber se ela sabia, se ela era cúmplice do marido naquela mentira. E ela fala, foi sim, nós vendemos por um valor. O valor que eles queriam entregar, que era menor do que o valor que havia vendido. E morreu. Então, irmãos, existem algumas decepções que nós causamos a Deus que é digna de morte. Quero que você pare para pensar nisso. Será que em algum momento da sua caminhada cristã você decepcionou Deus a tal ponto de ser digno de morte? Por que você não morreu? Ou se não era digno de morte, ainda causa dor no seu coração. Você ainda fica temeroso quando você se lembra do que você fez, porque foi constrangedor. A dor ainda fere, você ainda sente o que você fez. Então, irmão, eu te aconselho e te oriento, arrependa-te depressa, volte atrás e faça um concerto com Deus, ainda é tempo. Ah, pastor, mas o que eu fiz é vergonhoso, é isso, é aquilo. Você se lembra do adultério de Davi? A consequência dele veio o assassinato do marido. Você acha que Deus não se decepcionou com seu filho, seu servo, seu amado? Ele elegeu Davi, ele diz, Davi segundo o meu coração. É o próprio Deus que fala que Davi é segundo o coração dele. É o próprio Deus que fala isso. Você acha que Deus não ficou ressentido, decepcionado?
Mas Deus espera, ele vai esperando Davi tomar atitude. E então Davi vai deixando o tempo passar a tal ponto que nasce o menino. E então Deus fala com Natã, o profeta. E Natã vem e exorta Davi. E a diferença de Davi para Saul, irmãos. Quando Samuel exorta Saul, Saul arruma um monte de desculpas. Mas quando Natã exorta Davi, Davi rasga suas vestes, se arrepende e se prostra diante de Deus e diz: Senhor, contra ti pequei, somente contra ti. Essa foi a diferença entre Davi e Saul. A atitude. Os dois pecaram, e se olharmos, Davi fez bem pior do que Saul. Saul perdoou Agag e trouxe os animais para sacrificar ao Senhor. Não ia sacrificar outra coisa, ia sacrificar a Deus. Mas Deus tinha falado para ele destruir tudo, não era para ele fazer assim. Então ele decepcionou a Deus. Mas e Davi, irmão? Davi adulterou, pecou, assassinou, arquitetou o homicídio, o assassinato do marido, para se ver livre da acusação do adultério, porque uma única vez do adultério, Betseba engravida. E então ele maquina uma saída, e não dando certo, ele então planeja o homicídio, o assassinato. Então, meus irmãos, existem coisas que decepcionam a Deus tão doído que qualquer um de nós sentiria. E Deus então manda Natã exortar Davi, e Davi se arrepende e muda e volta atrás. Então, irmãos, há saída para nós. Ao decepcionarmos Deus, a saída é se arrepender, confessar, vir ter um concerto com Deus. E Deus se moverá a nosso favor. Ele é um Deus perdoador, ele nos ama. Ele deu seu Filho Jesus e Jesus veio. E hoje Jesus está à destra do Pai e nos defende, advoga a nosso favor. E por isso, irmão, precisamos nos arrepender das decepções que causamos a Deus. Vamos pôr dessa maneira, né? Eu quero ler ainda, irmãos, o Salmo de 32, só o versículo 8, para a gente poder encerrar. O Salmo 32, versículo 8, diz assim: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Irmãos, a nossa geração, não vou falar da geração atual, dos jovens, que talvez não vão entender quando eu falo isso, mas a nossa geração estava acostumada a ser guiada com os olhos. Quando nossos pais nos olhavam com olhar de reprovação, rapidinho a gente saía dali e ia se consertar. Se a gente estivesse fazendo alguma coisa e os nossos pais nos olhavam reprovando, era o suficiente para pararmos o que estavam fazendo e mudar a atitude. Irmãos, é disso que Deus está falando aqui, ó. Ele quer instruir, quer ensinar, quer mostrar o caminho e, na verdade, ele quer nos guiar só de olhar. Ele quer, irmão, que nós sejamos tão obedientes, mas tão obedientes, que ele não precisa falar, não precisa corrigir, não precisa exortar. Basta ele olhar para nós. E então nós seguiremos, voltaremos atrás, nos arrependeremos, faremos como ele deseja. Essa é a vontade de Deus. Se nós decepcionarmos a Deus, irmão, há uma saída. Jesus morreu na cruz para que o seu sangue nos lavasse de todo o pecado. Qual o pecado, pastor? Todo ele. Aquele de ontem, aquele de quando você aceitou Jesus e aquele de amanhã. Ou você acha que amanhã você não vai errar? Irmãos, eu gostaria de ter essa certeza. Irmãos, a cada dia nós nos vemos em situações que de repente acontece aquilo que nós não queríamos e erramos. Nesses momentos, irmão, decepcionamos a Deus com as nossas atitudes, com as nossas maneiras de agir, com as nossas conversas, às vezes até
idiotas. Sim, irmãos, existe vezes que damos uma palavra que não tem nada a ver, tolice pura. Precisamos nos arrepender nesses momentos, voltar atrás, pedir perdão, pedir desculpa, nos consertar, não decepcionar a Deus, mas alegrá-lo com o nosso arrependimento. O nosso arrependimento faz Deus se alegrar. E ele fala, valeu a pena dar o meu filho, olha, ele se arrependeu, ele voltou atrás, o sangue do meu filho Jesus continua lavando, continua limpando. É disso que eu estou falando, irmão. Não é a decepção em si de Deus, mas o conserto que ele providenciou para nós, porque ele estava se decepcionando a cada dia com a humanidade. E então ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não seja perdido, mas se arrependa, não pereça, mas ser salvo pelo sangue de Jesus, pela morte remidora e redentora ali na cruz do Calvário. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está à destra do Pai, e ele quer se orgulhar de nós através do nosso arrependimento, através das nossas atitudes corretas. Quando percebemos que erramos, corremos, voltamos atrás, rapidamente nos arrependemos. É disso que eu quero que você pense, não nas decepções de Deus, não das vezes que o desapontamos, mas das vezes que acertamos, das vezes em que nos arrependemos de ter errado e nos consertamos. É dessas vezes que eu quero que você pare para pensar. Quero que você imagine Deus olhando para você com olhar de reprovação e você rapidamente se conserta e pede perdão, e então novamente ele te olha com olhar de aprovação, com olhar de alegria, e falando só no olhar, valeu a pena, meu filho. Ele olha para você e diz, que bom que você se arrependeu, que bom que o meu sangue ainda continua ativo na tua vida. Venha, fique comigo, ouça o meu conselho, eu quero te guiar, eu quero te mostrar o caminho, eu quero te instruir, e só com o olhar te guiar. É disso que eu estou falando, irmão. Eu quero que você tome essas providências, essa decisão na sua vida, de que cada vez que você errar, você voltará atrás, você se arrependerá e tomará uma posição a favor de Deus, ao lado dele, e andará com o Senhor Jesus. Lembrando que sem o Espírito Santo não teremos coragem de fazer isso. Então peça ajuda, Espírito Santo me ajuda. Eu quero me arrepender, me ajuda, eu quero me arrepender, eu quero me consertar. Espírito Santo, meu amigo, venha me ajudar. E ele certamente te ajudará e você terá um recomeço maravilhoso, fantástico. E então, com o olhar, ele te guiará nos caminhos da vida, nas vitórias que ele tem para você, e você será mais que vencedores, como Paulo narra, como ele tem convicção de dizer, nós somos em Cristo Jesus mais que vencedores. Amém? É disso que eu estou falando, não apenas das decepções de Deus, mas das alegrias que ele tem conosco e ainda terá muito mais, de mim e de você. E então a tristeza saltará de alegria na presença dele. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que ele te fortaleça e que ele te encoraja a voltar atrás, a se arrepender e começar de novo. Amém? Que a graça do Senhor Jesus seja sobre ti, que o amor de Deus te envolva cada dia e que a comunhão do Espírito Santo venha revelando a palavra dele mais e mais nos nossos corações, não apenas agora ou hoje, mas para todo sempre. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te dê uma semana de vitória, uma semana prodigiosa, cheio de graça, de bênção e de unção do poder de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Amém.